Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com o Projeto Efesto, né? Fazia um tempo que a gente não se encontrava. Precisamos desse tempinho aí para nós, cada um com as suas demandas, as suas necessidades, né? E a gente queria começar esse primeiro Efesto com uma pessoa muito especial, que é a analista Estela Máximo, do IJUSP, que é a madrinha do nosso projeto. Porque Estela foi aquela que colocou o subtítulo do nosso projeto, né? A Forja do Invisível. E é lindo isso, né? Eu queria queria que você contasse um pouquinho para a gente, Estela, como é que você pensou, né? Esse nome. Bem, boa noite a todos. Já começo agradecida, né? Porque receber esse título de madrinha num projeto tão bacana, tão importante, né? Já chego de outra maneira, Nina, aí você já me deixa mais irritada. Mas gostei também, que bom que vocês consideraram a minha sugestão e que bom que vocês tocaram nesse assunto. Bem, em conversas com o Silvio, ele me contando um pouco desse projeto de vocês, do objetivo, da intenção, da proposta, né? Não sei, as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente estava também no meio não, né? No início de um cenário tão invisível, né? Tão assustador, né? E o Silvio falando do Efesto, falando de um projeto que esse tem muitos temas, etc., me veio essa coisa da importância, né? A gente acessar, a gente respeitar, a gente saber lidar com aquilo tudo que é invisível. E juntei uma coisa com a outra, eu acredito, não me lembro exatamente como que foi, mas Hefesto é a forja dos metais, e porque não seria forjar o invisível, né? Forjar no sentido de tocá-lo, de lapidar, de poder dar uma forma. E eu acho que o nosso trabalho enquanto analista, no nosso consultório, é isso, né? A gente está ali lidando o tempo todo com essa ambiguidade do que é do invisível, do que é visível, e como que a gente vai podendo lapidar para vir para uma consciência. Eu acho que eu pensei um pouco por aí. Uhum. Você lembra exatamente como foi. Mas a gente agradece muito. De um projeto tão bacana assim. Estamos construindo juntos, né? Acho que essa é a ideia, né? Acho que esse é um exemplo interessante, inclusive, da construção ser com várias mãos, né? Que é um tom do compartilhamento, né? Isso enriquece muito. E lidando com esse invisível, a gente quer trazer esse invisível para o nosso encontro de hoje, assim como ele nos acompanhou durante todo esse tempo de realização desse projeto. E continuou nos acompanhando nesse período de ausência. Não foi uma ausência, mas foi um modo dessa forja do invisível trazer-nos também para um período de invisibilidade, onde cada um teve contato com suas próprias questões.
E quando Ivo e Nina e eu resolvemos retomar a visibilidade desse projeto, nós também entramos em contato com aquilo que até então estava invisível e que a gente percebeu que precisávamos trazer para o projeto novas reflexões que, a partir de agora, então, a gente vai fazer para você. Bem, então, podemos encontrar em Ajax, que é um personagem da mitologia grega, um modelo para pensar a paranoia como uma máquina simplificadora. Isso nas palavras do analista italiano Luigi Zoya. E, segundo Zoya, a Ajax falta introspecção, sensibilidade feminina, humor, o que não agrada à deusa da sabedoria, Atena. E na história mitológica, Atena entrega a armadura de Aquiles a Odisseu, que é um adversário de Ajax, que, por sua vez, enraivecido, entra em estado de fúria e confunde um rebanho de ovelhas com soldados inimigos e resolve matá-las, as ovelhas, todas elas. E depois que ele desperta desse ataque de fúria, Ajax fica envergonhado pela falta de reflexão e se suicida com a sua própria espada. Trazendo isto para as nossas reflexões atuais, nós presenciamos alguns fenômenos contemporâneos, individuais e coletivos. Por exemplo, o negacionismo científico, às vezes até por aqueles que se dizem cientistas. Até entre nós, psicólogos, temos visto também o movimento anti-vacina. Temos visto a perseguição a entidades, identidades e minorias de pessoas da sociedade brasileira e espalhados pelo mundo afora. Temos visto a tentativa de se estabelecer como a política de cancelamento como sendo aquilo, como a coisa mais natural que um grupo social pode fazer com o outro. O fenômeno das fake news, por exemplo, é outra coisa que está tomando conta tanto de indivíduos quanto de grupos. A simplificação do discurso sociopolítico quanto à corrupção e ao genocídio implantado no nosso país e que resultou nesse número absurdo de vítimas. Então, o que a gente gostaria de que você trouxesse para a gente aquilo que talvez esteja invisível para nós, mas está visível para você, na sua experiência, no seu ponto de vista? O que o fenômeno paranoico fala da ausência da integração da sombra individual e coletiva? Bem, essa introdução é bastante complexa e tem vários pontos podemos adentrar por vários pontos aí da pergunta, né?
pensando na questão desse lugar que nós estamos vivendo, né? Porque eu acho que vamos voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente está num momento do planeta que estamos aí vivendo 2 anos num cenário que surpreendeu a todos, um cenário muito diferente, né? E diferente por quê? Porque ele efetivamente colocou a gente em outros lugares, em lugares que ninguém imaginava até então, ou alguns cientistas até poderiam imaginar que estava vindo uma pandemia, mas, enfim, a grande maioria nunca imaginou estar nessa situação que nós fomos colocados dentro, a partir da pandemia. Gosto de pensar muito que também a pandemia nos colocou num cenário diferente, com fronteiras outras, né? E, portanto, esse impacto, não só inicial, mas que foi se valendo ao longo desses anos, e eu acho que ainda a gente tem muito disso, foi o medo, né? O medo que, como a paranoia, né? E que estão aí em graus diferentes, mas tem ali o medo, a questão desse sentimento que a paranoia vai nos colocando, que é de distorcer, de colocar o nosso olhar para os fatos de uma maneira distorcida, desordenada. É uma desordem no olhar aos fatos, né? Então, todo esse cenário, esse medo, ele deixou a gente com essa desordem desse olhar, né? E eu entendo que isso, de alguma maneira, foi também aumentando aquilo que já estava, né? E, portanto, a gente começou indo e vendo ao longo desse tempo caminhos se construindo. Então, acho que do medo e dessa distorção dos fatos, levando a essas crenças limitantes, né? Quanto mais crença limitantes, superficiais, mais medo está ali junto dela. E mais enrijecidas essas crenças vão ficando, né? Que é isso que a gente foi vendo, aumentando o volume na pandemia, o que já vinha antes, de um fundamentalismo de muitas verdades, né? Então, acho que esse cenário, ele foi, a gente teve aí uma possibilidade dessas trilhas, uma delas foi isso. E aí a gente se deparou com tudo isso que você falou e pontuou bem, esse aumento das falsas notícias, esse enrijecimento de uma contestação sem fundamento, né? Mas também nós tivemos um caminho que nos surpreendeu de um outro lado, né? A gente viu aí pessoas indo para um caminho mais criativo, e vamos colocar aí os cientistas, né? Que se reuniram e teve aí uma integração também, né? De estar fazendo coisas inéditas também, porque correr atrás de uma vacina numa metodologia nunca vista antes, né?
que é a rapidez de colocar algo, bancar uma vacina num método que eles também nunca tinham visto, né? E não estou falando da vacina da Pfizer, mas eu estou falando de todo o conjunto que foi feito cientista na rapidez de colocar isso no mercado, né? Então, eu acho que o medo que eu quero te dizer, assim, esse medo, ele vai nos colocando em várias possibilidades, que pode ir para essas crenças limitantes, paranoicas, mas também ele pode nos colocar numa criatividade, porque a gente vai dialogar com o invisível, com esse medo. E na hora que dialogamos com o invisível, que é o medo, e aí a gente vai fazendo a discriminação e vai conversando com esse medo, vai buscando dialogar com esse medo, eu acho que surgem coisas surpreendentes, como a gente viu ao longo da pandemia. A vacina, a gente viu uma cena que marcou para mim muito, os cantadores nas sacadas, né, trazendo um pouco de alegria a tanto medo que todo mundo estava sentindo, né? E mais, a gente viu o próprio planeta, né, se mostrando de uma outra maneira, quando o medo fez a gente ficar bem paradinho, bem quietinho dentro das nossas casas. Então, eu acho que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ficar muito literalizado, portanto, a gente tem que fomentar esse diálogo, essa voz do invisível, como já teve aí o início da nossa conversa. Não sei se eu respondi, e nem sei se eu falei exatamente tudo que eu escrevi aqui, mas acho que é mais ou menos por aí. Maravilha. E nesse contexto aí, nessa nova ordem de desvalorização da ciência e do conhecimento científico que se estabeleceu, no qual ainda a gente se encontra, né? Apesar de termos acesso à vacina com essa inovação toda que foi possível realizar, apesar das condições. Mas, na sua opinião, em que e como a nossa ciência, que é a psicologia, pode ajudar a retomar o processo de estabelecer o conhecimento científico no seu devido lugar? Porque é isso que mais nos interessa, né? Sem dúvida. Enquanto psicólogos, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a introdução, a primeira pergunta, né, quando eu coloco desses caminhos, é importante que a gente acesse o maior número de perspectivas possíveis do que nos surpreende, né? Por isso que eu quis colocar que o caminho limitante do antivacina, por exemplo, né? Ele anda junto com tantos outros caminhos, né? Então, aí eu acho que dentro da psicologia e no nosso consultório, eu procuro trabalhar muito o indivíduo no seu contexto social, cultural, né? Não consigo separar essas coisas. E eu acho que um caminho é essa tensão, né? A psicologia do consultório, ela também tem um elitismo. Então, a gente tem que ter um cuidado de não ficar fechadinho ali na nossa bolha do consultório e trazer o nosso paciente para essa bolha, né? Porque perde. Então, contextualizar, colocar esse indivíduo na relação com o mundo, né? Com o seu cenário, com o seu espaço,
de modo que a gente possa fazer uma educação. Eu gosto dessa coisa da educação, como o Pedraza fala, né? Desse treino de dialogar com o que está acontecendo comigo e com o mundo, porque essa coisa micro e macro, elas se conversam o tempo todo, né? Então, eu acho que dentro do que a gente pode fazer na psicologia, como você perguntou, Silvio, na medida que a gente vai fomentar esse diálogo e essa consciência do que acontece nessas várias frentes, né? Eu acredito que aí a gente vai estar tendo a possibilidade de aprofundamentos e, portanto, de consistências para qualquer tomada de decisão e para qualquer posicionamento que a gente tenha. Então, acho que a psicologia entra muito nisso, entra nessa aprender a olhar essa relação, a fazer a discriminação, né? Porque é só assim que a gente vai poder entender que existem outras perspectivas. Senão a gente cai muito facilmente nessa coisa rasa e superficial e massificada, né? Eu vejo bem como essa é a importância do nosso trabalho para isso, né? Portanto, aí a conversa, quando a gente coloca no cenário e na relação, a gente vai estar trazendo todos esses temas, né? Porque acho que vocês perceberam também no consultório de vocês o quanto, durante a pandemia, os pacientes chegavam com várias queixas, né? Que se a gente olhasse aquilo pelo ponto de vista único e exclusivo do indivíduo, a gente estaria fazendo um grande viés se a gente não colocasse e não lembrasse da onde a gente estava vivendo, que momento é esse que a gente está vivendo, como que isso está nos tocando. Então, isso eu fui lembrando o tempo todo, ao longo desse tempo, de todo esse, quer dizer, sempre fiz isso, mas na pandemia isso aumentou também o volume, né? Sim, ou seja, diante da pandemia em que o mundo se encontra em profunda crise, induzida por um espírito pragmático de acumulação e produção, que parece que é isso que restou, né, do mundo, mas também no nível dos indivíduos ficamos com o narcisismo, né, como sendo uma coisa unilateral, né? Pessoal, Bom, né? exato. Só do indivíduo, né? E pensando nisso, como é que poderíamos restabelecer ou recriar novas direções que norteiam o processo civilizatório para sair desse posicionamento unilateral, narcisista, né? Ou seja, uma maneira de pensar, de voltar para dentro, mas tentando se afastar de tendências coletivas que provocam uma contaminação e uma possessão psíquica. O indivíduo não entra em um processo de individuação, porque ele não produz o seu autoconhecimento, mas fica levado pela massificação. Tá? Então, como pensar e elaborar esse processo, né? Que, ao mesmo tempo, se dá dentro, né? Por dentro, mas ele tem que corresponder fora.
é claro, o micro e o cosmos, o micro e o macro estão ali, né? Então, quer dizer, quando a gente olha para uma sociedade capitalista, que acumula, que valoriza o resultado, a produtividade, né? Nós estamos mergulhados nessa sociedade. Então, acho que o primeiro passo é poder entender o quanto nós estamos mergulhados nisso. Né? Porque isso não é uma coisa que está lá fora e eu estou aqui dentro porque sou psicólogo. Não, todos nós estamos, pelo menos assim entendendo, todos nós estamos mergulhados nessa sociedade que se coloca dessa maneira. Né? E sim, claro, muito nos leva para essa atitude narcisista de achar que tudo está girando em torno de mim. Né? E aí eu acrescentaria uma perspectiva que eu sinto muito forte e muito presente, que é do utilitarismo, né? O ser humano está impregnado, intoxicado por isso, por essa atitude, essa perspectiva utilitária de achar que ele é o centro do mundo, que ele controla tudo e ele, então, passa a usar tudo. Seja as pessoas, seja a natureza, seja tudo. Então, tudo é utilitário para eles em prol de um resultado, de uma vontade pessoal, onde o outro não conta. Ele só conta no sentido da sua utilização, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender que nós estamos mergulhados nisso. Porque se a gente não olhar bem olhado para isso, a gente também não consegue encontrar nenhuma outra perspectiva para poder olhar o mundo, né? Então, tomando consciência do quanto nós estamos aí, a gente consegue, sim, buscar uma atitude de compartilhamento e de respeito, né, com toda essa relação e com toda essa possibilidade de ter mais camadas de consciência aí para cada um de nós. E, consequentemente, isso vai dando também um movimento para o mundo, né? Acho que na medida que a gente vai fazendo no individual, reverbera no mundo. Na medida que a gente também, as coisas do mundo reverberam na gente. Então, acho que aí vem a troca. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Stella, acho que a gente vai aprofundar um pouco mais essa sua resposta, então, né? Então, vamos lá. Por favor, me ajudem. Às vezes eu me perco. O nosso próximo tópico seria para falar dessa questão do ethos, né? E acho que você conseguiu definir, trouxe para a visibilidade, afinal, uma definição de que ethos nós vivíamos, e vivemos ainda, né, desse utilitarismo, né? Então, parece que a pandemia trouxe uma experiência de caos, né, de bagunça, de desordem. Seria isso um ingrediente, o caos seria um ingrediente que invariavelmente, ou que coincidentemente ele antecede uma possibilidade de novo ethos? Não tenho dúvida, sim. Não tenho dúvida, acho que sim, foi ótimo, né? Mas
Sim, eu acredito que quando a gente é chacoalhado, quando a gente é mexido, né, e, portanto, fica caótico, e caótico nesse sentido de é como se a gente perdesse aquele chão que é tão certinho, tão quadradinho, tão firminho, né? Então a gente entra naquele lugar onde aonde se apegar, né? Eu acho que esse é um caminho, porque é aí que a gente abre brechas, né? Para a gente poder revisitar coisas, revisitar ideias, né? Aprofundar em ideias. Acho que sim, é por aí. Acho que Você falou de brechas, né? Você acha que já conseguimos visualizar aí uma possibilidade de um novo ethos que se forma, de transformações emergentes, e também da possibilidade da construção de um universo mais fraternal? Você acha possível isso? eu acredito nessa possibilidade, não tenho dúvida, né? Apesar da gente estar ainda muito numa regência patriarcal, né? Das relações mais assimétricas, eu acho que a busca e para onde a gente tem que olhar como um propósito e fomentar isso é para as relações mais fraternas, mais simétricas. Sempre que eu estou pensando nessa relação e nessa construção que eu vim fazendo com vocês aqui, de ressaltar esse diálogo da pessoa, do indivíduo com o coletivo, eu acho que um dos pilares está justamente buscando as relações simétricas, a relação com o diferente, né? O diferente em nós e o diferente no outro. Na medida que eu tomo consciência dessa atitude utilitária, eu ganho a oportunidade, essa brecha, de realmente poder entender as diferenças, e não o uso do outro, mas a relação do que é diferente, e, portanto, fazer outro tipo de diálogo, né? Então, sim, acho que tudo isso que a gente vai trabalhando e vai falando e vai vendo na gente e no mundo, eu acho que é para a gente se aproximar cada vez mais dessa simetria nas relações, né? Talvez não por acaso, né? Durante a pandemia, alguns pensadores indígenas, ameríndios, né? Tiveram tanta evidência, né? Tiveram tanto destaque. Foi justamente manifestaram a contradição dos nossos próprios meios e das nossas características culturais, né? Utilitaristas, ocidentais, produtivas, capitalistas, né? Como é que você vê essa questão da sabedoria dos povos originários e do relacionamento com a natureza nesse sentido? E acho que embarcando nisso, na nossa responsabilidade, né, como seres conscientes. Eu acho que é bem colocado, porque eu acho que tudo que a gente foi vivendo nesse período, de novo, ele aumentou o volume para a necessidade de ver o, o,
a natureza, né, que os povos indígenas e originais, eles estão muito lá na natureza, eles nos mostram isso o tempo todo, né? Portanto, eu acho que olhar para isso é poder respeitar esse sagrado que existe, não lá só, mas eles como uma referência para a gente poder relembrar de que o sagrado está aqui no nosso quintal, né? Seria um religare de uma outra forma. Um rever, né? Um essas rever. ligações, né? Exatamente. Eu acho que a gente fica muito desconectado, de fato. E aí, quando eu pensei um pouco agora com vocês aí de todo esse olhar, né? Porque esse é o lugar onde a gente pode fazer alma. A gente não faz alma da gente para a gente mesmo. A gente faz alma na conexão com o mundo, né? Lá estão os deuses, né? E quando eu penso nos povos indígenas, xamânicos, quando eu vejo os rituais, eu lembro o quanto nós estamos longe de fazer rituais. Se a gente for pensar, a gente não tem rituais, né? Ou temos muito poucos. Então, retomar também esses rituais. Quais? O que for possível, mas como um ritual de reverência ao que ao invisível, né? A um invisível que está visível ao mesmo tempo, que é a natureza, que outros seres, que é o nosso dia, o nosso tempo, são deuses que estão aí. Quer dizer, como que a gente se reverencia aí? E aí eu acho que a gente se coloca numa outra posição, né? Aí a gente tem a chance realmente de sair dessa atitude utilitária, produtiva, porque o ritual escapa da produção, escapa do resultado, escapa da acumulação. No ritual, você está lá presente naquela relação, naquela reverência a algo que você sabe que é maior que você. Então, eu acho que a gente aprende muito olhando para eles. Né? Eu acho que a gente reaprende, a gente se reconecta. Essa é a possibilidade. Então, acho que a gente pode olhar um pouquinho para a gente agora, né? De uma maneira a estranhar certas engenharias que a gente acabou construindo, que são os algoritmos, né? Como é que você vê, né? Acho que também por conta da pandemia, né? São 2 anos, agora pelo menos no Brasil, né? Em março, 2 anos de pandemia no país, o mundo virtual ficou muito mais intensificado. Já estava, na verdade, né? Talvez nos últimos 5, 6 anos ou até mais, né? Como é que você vê essa relação entre individualização e individuação no que tange essa questão dos algoritmos? Quais são as questões, né? Os algoritmos como novos definidores do humano. Como que vocês estão pensando um pouco isso? Me explica um pouco melhor. A gente está pensando que uma forma vigente, uma forma, acho que de construção de identidade hoje, ocorre a partir de grandes computadores, né? de grandes processos de programação que invadem as nossas vidas através de celulares, computadores, né? Redes sociais.
via internet, né? Você falou de rituais, por exemplo, né? Os rituais, eles têm uma característica de encontro, uma característica de ligação com o transcendente, uma ligação que ultrapassa o utilitarismo, e no lugar de poucos escassos rituais, né, a gente está perdendo muito mais espaço, aparentemente, para esse mundo virtual dos algoritmos, né? Em que uma propaganda ela é bem individualizada para você, que você recebe na sua casa aquilo que você procurou anteriormente no dia anterior, né? De alguma coisa que você queria comprar, e você é bombardeada de informação especificamente sobre aquilo, né? E a gente está pensando, assim, questionando o que seria isso do ponto de vista de uma individualização, né, de indivíduos, de formação de indivíduos, né, atomizados, e de individuação, afinal de contas, né? Como ficaria essa oposição, né, entre dois conceitos bem diferentes, inclusive. Eu queria dar um exemplo que assim, me aconteceu 2 dias atrás. Eu ouvi de uma jovem de 25 anos, que é uma pessoa assim, que se entrega ao processo terapêutico, né, que se pensa, né, bastante. E ela me disse assim: eu sei que, de uma forma racional, eu sei que o Instagram, por exemplo, funciona de um lugar que é um lugar de algoritmo, né? Mas eu não consigo não ficar triste quando eu posto uma coisa, que eu estou ali compartilhando algo que eu estou vivendo, que é a maneira que eu tenho que compartilhar, porque ela não está na cidade dela, no estado dela, né? E ela gostaria de dividir com as amigas, e ela falou: eu não sei se elas não curtiram, porque elas não querem curtir, se elas não viram, ou se o algoritmo não mostrou, né? Então, Uau! Olha que interessante o raciocínio, né? nossa, eu fiquei assim, e ela começou a chorar com isso, né? Então, assim, como que isso traz sofrimento? A pessoa sabe, né? Sabe? Consegue racionalizar, né? Mas ela não consegue deixar de sentir esse sofrimento. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante, né? Porque a gente acabamos de falar dos rituais sagrados, né? Podemos imaginar que o Instagram e o Facebook também são deuses sagrados que as pessoas se ritualizam ali e se perdem horas e horas se reverenciando a esses deuses, né? Podemos pensar também nisso, né? De que maneira, né? Quer dizer, aonde a gente coloca nossas oferendas, né? Então, acho que tem que ter um cuidado, sim. Isso a gente vê muito no consultório que você falou, mas não com essa lógica de que será que foi o algoritmo que não deixou chegar até mim meus likes, né? Uau, né? Quer dizer, aí a coisa já se extrapola, né? Bem, sabemos disso, sabemos que a inteligência artificial ela está aí com as redes, né? Tentando nos abduzir dos nossos, da nossa ampliação de desejos, porque eu acho que os algoritmos, por um lado, eles vão nos puxando imediatamente para aquilo que vão firmando coisas ao longo dos nossos acessos, né? Isso todos nós sabemos. E é isso, as pessoas sofrem com isso, por mais que saibam, não conseguem desligar-se do Instagram, do Facebook, das redes sociais, elas têm consciência do quanto aquilo é prejudicial, mas ao mesmo tempo elas se perdem no tempo que elas estão ali, né? Claro que, de alguma maneira, isso nos coloca nessa superficialidade e nessa redução de perspectivas, redução de possibilidades, redução de escolhas, porque a gente vai ficando naquele mundinho, né, ordenado pelo algoritmo, né?
é muito interessante porque eu fiz por um tempo aí um teste no meu Instagram que eu não dei like e não dei like, só ficava rodando. Foi muito interessante porque tinha momentos que não tinha nem o que atualizar, porque não vinha. Né? Não vinha. Eu não dava like em nada, não vinha atualizações, ou vinha pouquíssimas, ou demorava para vir. Né? Então, a gente vai sendo reduzido mesmo. E aí eu acho que está um grande perigo que a gente vê no consultório tratando dessas questões, porque isso vai mexendo profundamente com a imagem, a estima das pessoas, porque se elas não recebem um número X de likes no aniversário, elas vão acreditar realmente que elas não estão sendo mais queridas, né? Então, isso é bastante sério. Como lidar com isso, para a gente não se perder nessas coisas? Não sei, eu acho que eu tento trabalhar muito no consultório esses aspectos de sempre trazer uma outra perspectiva para o que mais que a gente pode fazer e aonde mais a gente pode colocar as nossas oferendas, né? Quer dizer, você está colocando suas oferendas nesse altar. Será que temos outros altares para colocar? Será que colocar as nossas oferendas no sentido de nosso tempo, nossa dedicação, nossos anseios, né? Será que a gente não tem outros lugares para colocar isso? Eu acho que isso é uma coisa que eu vou trabalhando no consultório. Acho que é por aí. Agora, quando eu penso na inteligência artificial, eu também tento pensar nas outras perspectivas. Eu acho que tem uma perspectiva reducionista, que a gente está falando, mas eu acho que a gente também tem uma perspectiva de muita coisa que se colabora para a ciência e que reverte em coisas benéficas para a humanidade, né? A inteligência artificial mostra, até tem uma coisa que foi vinculada na mídia, foi a partir de todo um conjunto de informações que a gente foi podendo ver os nossos ancestrais. Lembram disso? E aí a surpresa grande da gente saber, pô, mas meu ancestral é assim, é assado, tem essa origem, o que também permite que a gente possa se colocar num contexto maior, né? Eu vejo, eu me esforço sempre para ver mais perspectivas das coisas que me tocam, e não ficar só com o que é ruim ou o que é bom dela. Eu acho que tudo vai ter seu lado luz e sombra, né? Como que a gente pode acessar mais esses dois lados para poder também fazer diálogos com isso? Eu vejo essa questão toda mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui me explicar bem. Um pedacinho aqui, Igor. Eu acho que é isso mesmo que você fala aí, porque é uma realidade que está dada. Então, me vem na cabeça a Hannah Arendt, né? E ela diz assim, que os mais velhos são responsáveis por entregar o mundo aos mais jovens, né? Então, assim, a gente precisa estar junto com eles, porque o que está acontecendo, mas a gente precisa ajudar, né? A gente precisa estar junto e construindo isso e também se atualizando com relação a isso para compreender. A gente não pode se alienar, né? Não tenha dúvida. Não dá para falar assim, olha, eu não gosto disso. Porque isso também é uma atitude fundamentalista. Se a gente está tão criticando as verdades absolutas, ela vai nas duas pontas. Uhum.
Então, o cuidado é a gente buscar, né, esses dois lados. E, portanto, aí a gente começa a poder entender melhor, né, essas coisas. Eu acho, sim, que a gente precisa entender os logaritmos, a gente precisa entender essa tecnologia, né? Porque está aí, está dado, é isso aí, está dado. Então, não tem mais escapatória, não adianta você falar. E aí eu vejo muito dos meus pacientes também, acho que vocês também devem ter já tido isso no consultório. Eu desliguei meu Instagram por um tempo. Né? E é isso, quer dizer, os jovens, eles também sabem que aquilo intoxica. Então, eles, eu desliguei e fico um mês. Aí eu falei, não, agora eu já liguei de novo. Uhum. Vai ser diferente, agora eu estou medindo tempo, né? Eu tenho uma paciente adolescente que a gente trabalha muito essa questão dos tempos, né? Falei assim, então tá, você gosta de ficar no TikTok, porque agora não é, né? Tem mais outras, né? Cada hora vai tendo mais coisas. Ok, tudo bem, né? Mas a tarde inteira, né? Como que é isso? Mas aí eu me perco. Eu falei, então, vamos colocar um alarmezinho só para você descer a escada da sua casa, faz um step, aí começa a brincar, né? Vai lá beber água, não traz água para o quarto, vai beber água na cozinha, faz um step, volta, dá uma quebrada, né? Tenta introduzir outras coisas. Eu acho que é esse o estímulo, né? Eu acho que quando a gente coloca, de novo, essa atitude utilitária, a gente tenta ficar nessa zona simplista da vida. E a vida é muito complexa. E ela é complexa porque ela é múltipla. E quanto mais a gente puder estimular essa multiplicidade, eu acho que a gente vai estar contribuindo para a gente poder viver o diferente e não ficar só naquilo onde todo mundo está, né? Perfeito, Stella. Acho que as suas palavras me fizeram pensar um pouco de que talvez precisamos ainda de uma nova ética para os algoritmos, né? Uma tecnologia nova que serve tanto para desafogar o trânsito, no caso do Waze, por exemplo, quanto escravizar os relacionamentos como aplicativos e exposição pessoal, né, como exposição de imagens e de trocas afetivas a partir de sinais apenas, né? Parece que a gente carece muito de uma consciência ética a respeito disso ainda, né? E é uma formulação coletiva e não individual também, né? Assim como a bomba atômica, né, que foi inicialmente uma coisa destrutiva, mas que se tornou ao longo do tempo um instrumento de autorregulação da sociedade e inclusive de geração de energia limpa, ou quase limpa, né? Enfim, com seus riscos evidentes, né? Mas a gente está falando de consciência, né? Só um minutinho, Igor. Acho que você fez uma consideração bem interessante, porque antes da pandemia, teve aí um movimento muito contra toda essa parte da tecnologia, dessa rapidez do WhatsApp, uma retomada das cartas, etc. e tal, né? E, de repente, a gente foi se vendo, né? O quanto a mesma tecnologia que muita gente criticava, muito nos auxiliou e nos salvou, de uma certa forma. Os nossos empregos, inclusive. Inclusive. Então, essa ética, né, é muito importante da gente considerar. Por isso que não dá para a gente falar, eu não vejo isso, não faço aquilo, não dá, né? E também gosto de uma outra palavra, eu gosto muito da coisa do tempero, sabe? Como que a gente tempera tudo isso? Como que a gente vai dosando tudo isso? É um tempero, né?
Se a gente coloca um pouquinho de cada coisa, a coisa fica muito mais saborosa. Se a gente só fica naquilo, na água e sal, vai ficar só aquilo, né? Então, esse tempero, essas mudanças, acrescentar coisas, tirar coisas, eu acho que a dose pode estar muito ligada com uma nova ética, pensando agora. A próxima pergunta, ela pode parecer muito geral, mas ela se conecta muito a essa questão da ética, da consciência, e talvez um despertar, né, que a crise dessa pandemia nos trouxe, né? Será que muitos, ou será que muito da participação mística, né, da participação mística, né, do Jung, né, de movimento de massa, né, que a gente presenciou nesses últimos anos, se deve a pessoas que ainda não deram, ou não se deram conta de que ainda não nasceram? Será que a gente percebeu que muita gente não nasceu ainda, em termos de consciência e de despertar ético? Olha, eu acho que não foi a pandemia que nos mostrou isso. Acho, de novo, eu coloco a pandemia como um alto-falante de coisas que já estavam aí. Aumentou o volume, né? Sim, eu acho que a gente tem aí um trabalho a ser feito, né? Grande de tomada de consciência, né? Dessa busca do fraterno, dessa busca das relações simétricas. Tem um trabalho gigante a ser feito, né? Acho que a gente tem aí muito caminho ainda para percorrer, né? Mas também gosto de pensar que muito também está sendo feito, né? Muito, né? Seja por nós, psicólogos, sejam pelos escritores, sejam, enfim, pela cultura, muita coisa já está mudando. E não está mudando por conta da pandemia, já estava vindo num processo, né? Então, eu acho sim, eu acho que tem muita gente que ainda fica achando que aquela notícia que leu nas redes é o suficiente para tomar decisão, né? Não nasceram nesse sentido, não nasceram por uma não nasceram por uma atitude mais exploratória, que desafie a ir além daquilo que está vendo, ir além daquilo que se entrega, né? Eu acredito que essa sociedade que acumula, produtiva, ela também abduz a gente dessa possibilidade de parada, de reflexão, de refinamento, de aprofundamento, porque as pessoas ficam freneticamente envolvidas numa coisa muito sem tempo, muito pressionadas, muito com alta demanda de uma performance, né? As pessoas estão com alta demanda de performance. Eu tenho que ser um profissional de sucesso, um marido, uma esposa legal, um pai excelente, um filho maravilhoso, e além disso eu tenho que estudar, tenho que cuidar da saúde, tenho que fazer esporte. Gente, aonde tem tempo para refletir? Me fala. Né? Então, eu acho que muita gente ainda está lá, né? Porque a sociedade também coloca as pessoas muito numa condição
essa, né, de sobrevivência, e é uma sobrevivência não porque a pessoa precisa ganhar o seu dinheiro para comprar o almoço, não é isso, é numa sobrevivência que vai além da comida na mesa, mas vai dessa performance, dessa coisa perfeccionista, enfim, que não permite a reflexão. Então, a gente precisa muito de uma educação de alma. Tudo isso que a gente vem falando, de se reconectar, de se reolhar, de saber o quanto a gente está mergulhado nisso tudo, eu vejo como a saída para a gente poder respirar um pouco. Vamos respirar, as pessoas não respiram, para aqui, ó. A respiração para aqui. Não consegue descer, né? Não consegue parar um pouquinho e contemplar. Isso é perda de tempo na nossa sociedade. É bobagem. Isso é bobagem. Então, acho que sim, a gente temos um trabalho. Acho que tem muita gente que não nasceu nesse sentido. Então, Estela, você que acompanhou aí, né, o nascimento do Projeto Efesto, sabe que a gente começou como a gente precisava entender, né, o que estava acontecendo, a gente queria pensar, a gente queria ouvir outras pessoas. Então, foi uma demanda, a princípio, de nós três primeiro, né, assim, da gente se conectar, e o Efesto foi o símbolo, né, foi aparecendo para a gente, né? Que você acha? A gente já discutiu vários aspectos aqui. Uma travada, né? Mas o que você Nina, acha que pode ser forjado no interior, na profana? Oi? deu uma travadinha, você pode repetir a pergunta para a Estela? Acho que está ruim a conexão lá. Tá ruim, né? Né? Não está ouvindo? Agora Me sim. A ouvem? imagem está travada, mas agora voltou. Ai, Melhorou. Faz a pergunta de tá. novo, Nina, por favor. Então, você sabe, né, como é que surgiu essa ideia da gente, que foi para a gente se segurar, né? Cada um, né, no seu espaço ali. Como é que a gente vai fazer? Então, que eu acho que assim o coletivo, né, através dos grupos, somos aqui um trio e nós chamamos outras pessoas aqui para a nossa banda, né? O que você acha que pode ter sido forjado no interior, na profundidade da alma? Você acha que foi possível fazer algum tipo de alma? Ah, penso que sim. Penso que sim. Não dá para sair igual de uma situação que a gente vive. Eu acho, como eu comecei a falar das fronteiras, né? Eu acho que nós fomos colocados em fronteiras que a gente jamais imaginava que elas existissem, ou que a gente teve que lidar com fronteiras que também a gente não queria lidar. E essas fronteiras não estavam mais lá fora, estavam dentro da nossa casa, né? Então, eu acho que a gente lidou com fronteiras outras, né? De fato, a gente pode até pensar que numa imagem, né? O mundo veio para dentro da nossa casa.
né? Todos nós vivemos coisas muito diferentes. Então, podemos não ter consciência do que foi modificado, né? Mas saímos diferentes. E acho que foi uma oportunidade mais... nem sei se foi uma oportunidade, mas é a vida na sua expressão, nos dando as nossas cutucadas e oportunidades da gente fazer alma, né? Então, acho que sim, acho que mexeu, a gente aprendeu coisas, a gente... a gente foi meio que obrigados a ficar cara a cara com coisas que a gente definitivamente não gosta de falar, que é saúde, doença, morte, privação, enfim, eu acho que a gente foi... não teve jeito de não viver uma desconstrução daquilo que estava muito bem construidinho, né? Que é esse sentido de segurança, de controle, de liberdade. Não teve jeito. Então, acessamos coisas, sim. E agora, como que vai ser daqui para frente, eu não sei, porque acredito que a gente tenha que ter a responsabilidade de fomentar isso que a gente viveu. Uhum. Facilmente a gente pode esquecer. Uhum. É interessante porque, assim, né, eu me lembro que logo quando surgiu essa história da pandemia, né, nas notícias que a gente recebia, então tinha uma coisa, me lembro muito, assim, daquelas mensagens, assim, vinha o dia que a Terra parou, de Raul Seixas, uma coisa meio romântica, assim, tipo, ai, agora vai chegar o momento em que a gente vai passar para aquele mundo que é o mundo ideal, né? Que a gente vai passar para o mundo da felicidade, né? E assim, o que será que se manteve e ainda se mantém nas sombras por essa nossa ânsia de integração antecipada? Porque muita gente achava, bom, agora, então, vai ser o momento em que vai haver essa integração. Uma tomada de consciência, né? Isso. Generalizada, né? Olha, o que vai permanecer na sombra, difícil essa pergunta, né? E responder isso. O que se mantém na sombra ainda, né, Nina? Uhum. Eu acho que se mantém na sombra, num certo sentido, e o que eu estou sentindo, vou pegar muito o que eu estou sentindo, tá? No consultório, de pessoas mesmo conhecidos, né? Entramos para dentro de casa, para uns foram mais fáceis, para outros foram mais difíceis, para uns foram confortáveis, para outros foram completamente enlouquecedor, enfim, teve de tudo nessa entrada, né? Agora tem um momento que todo mundo quer sair e voltar ao que era. Então, se tem algo na sombra, é o poder tão grande de acomodação que a gente tem. Né? Acomodação. A gente quer voltar ao que era antes. Né? Então vamos. Então todo mundo desesperado para viajar, todo mundo desesperado para... Né? Porque parece que abril não tem mais a pandemia, então vamos voltar ao que era. Mas
não dá para voltar. Então, o que continua na sombra, talvez, é o nosso grande desejo de sempre voltar para aquilo que é conhecido. Né? A nossa zona de conforto, aquilo que deixa a gente seguro, não seguro porque ele é seguro na sua... Não, porque é conhecido, e aí pode ser coisa boa ou neurótica, a gente já sabe disso. Uhum. Né? Portanto, eu acho que na sombra, eu acho que fica esse desejos de voltar àquilo que cada um vai entender como um lugar que era bacana, né? Uhum. Mas de uma maneira literalizada, né? Porque nós não vamos voltar para nenhum lugar do que era, né? Não dá, né? Mas também a gente não pode ficar trancados dentro de casa. Essa é a verdade. De novo, eu acho que temos aí um trabalho para fazer de dose, de novo. Aí é o tempero que eu falo, que eu já falei, quer dizer, como que a gente vai dosar? Uhum. Né? O que a gente precisa, né? Porque essa coisa fora, que eu nem comentei agora, que me veio na cabeça, essa coisa de estar fora era o nosso mundo antes da pandemia. Todo mundo estava mais fora do que dentro. Seja fora das tuas casas, seja fora de si. Né? A casa servia só para dormir. De repente, a casa virou tudo. Uhum. Né? A gente saiu de um movimento para dentro. Nesse dentro, muita gente não suportou, porque não foi só entrar dentro de casa, foi entrar dentro de si, porque se viu em outras fronteiras, foi isso que eu tentei explicar um pouquinho atrás. Não dá mais para ficar out, porque senão a gente volta, e não dá para voltar, né? Exige esse tempero agora, do out e do in, quer dizer, como que a gente vai temperar essas coisas? Porque é dessa maneira que vai fazer alma, é dessa maneira que a gente vai fazer diálogos, é dessa maneira que a gente vai fazer reflexão. Você falando aí, né? Só acrescentando um comentário a isso. Talvez, é só um comentário, não precisa desenvolver ideia nenhuma aqui, mas talvez aquilo que a pandemia não fez, a guerra faça. Né? Ou seja, a situação da guerra está aí como uma coisa, como uma outra pandemia, tão intensa quanto, mas que e a pandemia ainda não acabou, né? Acho que ontem só ontem foram mais de 55 mil casos notificados de contaminação, né? De contaminação pelo vírus. Então, a pandemia ainda não acabou. E agora a situação da guerra. Ou seja, mais uma situação para se fazer esta revisão e de se voltar para dentro novamente. Porque ainda queremos que retornar ao tempo antes da pandemia. Não dá. Né? Não dá. Uhum. E também não dá para ficar lá fora só, né? A gente já sabe disso. Acho que você coloca um novo cenário. Deixa a Nina falar e a gente tenta. Uhum. Não fala? Não, pode falar, Nina. Você ia fazer um comentário? Eu ia fazer um comentário que, assim, essa semana, uma das minhas sessões começou assim, né? Ai, Nina, já tinha pandemia, agora tem a guerra, o que a gente vai fazer? Né? E então a gente vê que, assim, a psicologia teve também um boom aí nesse momento aí de pandemia, né?
também para o bem e para o mal, porque aí tem gente que dá receita de bolo, né? Aí vem aquelas frasezinhas. Exato. Mas, de uma certa forma, eu acho que nós podemos estar aí na base desse trabalho, podendo ajudar, né? A compreender o que está se passando, né? A gente ainda está nesse movimento de tentar compreender. E é difícil você compreender algo quando você ainda está no processo, né? Muito, a gente consegue ver o caminho depois que a gente fez o caminho, né? Uhum. Mas eu acho que essa observação, né? Tem a pandemia, agora a guerra, né? Eu penso o quanto a vida vai fazendo essas intercorrências na nossa vida. O mundo vai fazendo intercorrências. Isso faz parte, né? O tempo todo, né, Estela? Sempre fez. Sempre fez, né? A sensação que me dá é que a guerra sempre também existiu, ela nunca parou. Na África está lá, há mais de anos, né? Só que a coisa está chegando perto, cada vez mais conectados. Eu acho que isso não vai mais sair da gente, né? Por mais que queira falar, a guerra está lá na Europa, do outro lado do oceano, não está, ela está aqui também, porque ela nos afeta. E é isso que a gente aprendeu. Aprendeu que o mundo, né? O que a gente faz aqui ecoa lá, reverbera lá. Nós aprendemos isso, nós vimos isso, né? A natureza respondeu a isso. Quer dizer, na hora que tudo parou, os rios clarearam, né? Na hora que tudo parou, nós podemos... Eu vi tucano no beiral do prédio, do edifício comercial de frente da minha casa, né? Então, quer dizer, tudo se movimenta, tudo tá conectado. A guerra também fica mais próxima nesse sentido, porque é uma guerra entre dois países, mas são dois países que já está afetando combustível, o gás, a inflação, o alimento. Quer dizer, é isso, nós estamos interligados. Vamos tomar consciência disso para aprender a cuidar mais disso, né? Você diria, então, que tudo isso poderia ser uma manifestação do lado mal do self? Você acredita nisso? Não, eu acho que são intercorrências da vida que nos colocam, que nos desacomoda sempre. E o quanto que a gente resiste para voltar para a zona de conforto, da zona acomodada. A gente vai não se relacionando com essas intervenções, com essas intercorrências da vida, até que elas vêm de uma maneira avassaladora, né? Como foi a pandemia, né? Como está sendo a guerra, como está sendo... Eu não acredito, eu acho que... Eu penso que faz parte, Nina. Eu penso que faz parte, o mal faz parte, não tem como a gente não se relacionar com ele, né? Não dá para a gente acreditar que nessa coisa romântica. Não dá, né? Aí, as intercorrências. Uma coisa que eu escutei há muito tempo, mas que, assim, a gente pode fazer tudo certinho, mas pode dar errado. Então, será que a gente não se nega a reconhecer que existe uma negatividade no self também, né? Dessa coisa da Terra que responde, né, a essa híbris da gente, de achar que nós tínhamos o controle sobre o mundo, né? Será que não é um pouco por aí? Uma resposta, se diz? Uhum.
Então, não sei como te explicar o que eu sinto. Não sei se eu gosto dessa coisa de pergunta e resposta. Uhum. Porque quando a gente está... sei. Porque a gente vive nesse desejo, né? Assim, de uma esperança do desejo de integração, né? Não sei se vocês falam isso aí em São Paulo, mas aqui a gente chama de gratiluz, né? A positividade tóxica, né? Essa coisa assim, então tudo assim muito... Oba, ser né? gratiluz. Não, não. Não, então, eu acho que isso tudo faz parte, está aí o tempo todo, né? Está aí o tempo todo, essa coisa do mal, essa coisa da gente, da nossa híbris, tudo isso faz parte da gente. A híbris também Uhum, faz parte da gente. Por isso que a gente uhum, precisa refletir, né? Não sei se é uma resposta. Eu vejo que tem aí claro, tem um movimento, nós estamos numa onda muito grande, nós estamos falando aí de uma atitude grande negacionista, a gente está falando de uma coisa utilitária, a gente está falando de uma degradação da natureza, não tenho dúvida disso, né? Tem tudo muito por um lado, né? Mas também tem coisas acontecendo de outro. Então, uhum, eu prefiro pensar que, sim, nós temos uma cultura, temos a nossa a regência, como a gente diz, patriarcal, com todas as suas dificuldades e também com todas as suas discriminações, né? uhum, Mas buscando um outro tipo de regência, um outro tipo de tomada de consciência, claro que sim, mas uma tomada de consciência, no meu entender, não eliminaria nada, ela seria uma outra tomada de consciência, uhum. portanto, uma outra perspectiva de olhar as coisas, uma outra lente de olhar tudo isso. Hoje nós estamos numa outra lente de olhar tudo isso. Uhum. Eu lembro, Né? Stella, que para clarear um pouco, quando a gente fez essa pergunta, era uma pergunta muito baseada no resposta a Jó, né? Ah, É, tá. em- então tinha daquela coisa assim de que assim Deus tem, né? Em Deus existe bem, existe mal, né? Então assim, o que aconteceu ali naquela aposta de Deus com o diabo para ver se Jó se manteria fiel, né? Então a gente pensou nessa totalidade que tem, é claro que a gente está valorando aqui, né? O que é bom e o que é mal, mas era mais dessa negatividade, assim, desse lado dessa negatividade aí do self. Negatividade. Assim, mas a negatividade como o mal, é isso? Que existe o bom e o mal, que existe o efeito e a consequência, né? Então, eu acho que é isso. Bem, não sei se eu me fiz entender, né? Eu acho que o bem e o mal tá ali, Uhum, né? Sempre tiveram, uhum, e sempre vai ter. O, a, e tantas outras, todas outras atitudes, ou olhares, ou enfim, ali. O que eu acho que vai mudando é só a nossa lente para. uhum, Então, eu não entendo como uma questão de pergunta e resposta. Eu entendo que o quanto a gente precisa cada vez mais saber que nós estamos mergulhados nisso tudo, que a gente tem o bem e o mal, uhum. Não, você falou né? perfeitamente. É que eu achei que a minha pergunta ficou meio solta, e eu quis explicar, Ah, tá. né? Eu vejo isso, eu acho que
a resposta, ela vem, que não é uma resposta, eu acho que são todos esses movimentos, né? Toda essa alquimia que vai se dando, essa mistura que vai se dando, nossa, com o planeta, com as coisas, vai se fazendo misturas que vão dando tons, que vão dando outros cenários, né? A pandemia foi só mais um deles, porque colocou o mundo inteiro no mesmo lugar. Foi isso, a pandemia colocou o mundo inteiro no mesmo lugar. Aquilo que estava lá na China, que estava bem longe da gente, chegou na gente, igualou todo mundo, pegou todo mundo, não teve rico, pobre, não teve país subdesenvolvido, país rico, todo mundo ficou, né? Então, eu acho que isso foi trazendo, que está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo lugar. O que cabe é a gente buscar a nossa singularidade, o que cabe é buscar o que a gente pode realmente fazer de diferente numa tomada de consciência que busque outros rituais, que busque uma fraternidade, que busque o ritual que até eu dei que eu mencionei no artigo meu, um ritual de hospitalidade, né? Com a gente e para com a Terra, para com o mundo. Né? É o nosso trabalho de formiguinha, né? O nosso trabalho de formiguinha. Estela, como é que você acha que a gente consegue conciliar essa coisa assim, né, do humanismo com esse contexto neoliberal que a gente vive, econômico e psicológico, né, que a gente vê assim, do utilitarismo, como você mencionou, né, nessa coisa da vantagem, tirar vantagem em tudo, e que está presente no insaciável espírito da época, que inclusive uma obra fantástica, que foi escrita, né, são vários artigos, incluindo do nosso querido professor aí, Silvio Pérez, escreveu um capítulo muito bom, né? Que você acha disso? Nossa, não sei se a gente está num ponto de virada, né? Mas acho que todas essas estruturas foram mexidas e, portanto, eu acredito que sim, tem aí um novo surgindo, uma nova maneira. Né? Acho que as estruturas estão sendo mexidas. E tem uma urgência, né? Tem uma urgência para estabelecer um novo olhar para as coisas, um novo nível de consciência, né? Não tenho dúvida disso, né? É um repensar tudo isso que a gente está vivendo muito grande, muito profundo, né? Não sei mais o que dizer, acho que é isso. Não consigo me aprofundar mais do que isso. Não, tudo muito denso, né? Eu ia te perguntar isso, se você queria acrescentar mais alguma coisa, porque a gente sabe que a gente está aqui num mergulho que é um mergulho profundo, buscando, né, se situar, né, compreender, ver como fazer diferente, criar, né, recriar. E eu imagino, porque as perguntas que vocês elaboraram são perguntas de uma complexidade, de uma profundidade de pensamento, né? Que, ao ler, daria a cada um livro, um artigo.
né? Então, responder assim se torna difícil, né? E aí a gente vai, quer dizer, eu tentei pegar uma linha de raciocínio, porque daria aí por várias outras trilhas, né? Enfim, eu acho que o que eu quero acrescentar é que são perguntas muito pertinentes, acho que são perguntas que desafiam a gente a parar e pensar. É disso que a gente está precisando, né? É parar e pensar, parar e escutar o que o outro está nos perguntando, né? Poder ver como essas coisas vão nos tocando, e essas perguntas tocam profundamente, e faz isso de uma maneira que desafia, que instiga a gente e reverbera, isso que é. Eu fiquei reverberando por dias essas perguntas, né? Reverbera. Eu acho que é por aí. Acho que quando você fez a última pergunta, o que pode ser feito, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o trabalho de vocês de colocar isso num canal da mídia, né? A gente falou também da mídia, né? E que é permitido e que é possível tanta gente acessar, a gente já está fazendo um trabalho, né? Poder levar um conhecimento, uma perspectiva, um olhar para poder construir e temperar coisas novas dentro desse contexto que está tão difícil para a gente, né? A gente não pode pensar nós estamos vivendo hoje uma situação no nosso país que está bem difícil, né? Muitas coisas que eu não vou nem elencar aqui, mas assim, é muito difícil, né? Então, ter essas brechas de respiro, né, são os pontos de luz, de consciência que a gente tanto busca, né? E é esse o caminho, né? Acho que é isso. E o que eu gostaria mais de colocar, que eu grifei aqui, dentro de tudo isso, o quanto que é importante a gente criar rituais, né? O quanto que é importante a gente criar rituais de hospitalidade mesmo, que incluam respeito com a gente e com o outro. Acho que isso é bem importante no meu ponto de vista. Nós temos vários coletivos acontecendo, né? A gente vê que o campo junguiano está se mexendo muito nesse sentido. Então, todos nós estamos envolvidos em muitos projetos, pensando no que a gente pode forjar, né? Nesse invisível aí que a gente está forjando, que a gente vai buscando. Não tem resposta, né? Tem pensar, né? Tem pensar, tem refletir, né? Tem refletir. A gente, quando começou, a gente começou com as nossas angústias, né? E agora? Como é que será? Como é que vai ser? Sente falta do consultório? Não sente falta do consultório? E aí, 2 anos depois, a gente teve que reformular tudo, porque as coisas se modificaram, a gente se modificou, né? Novas angústias apareceram. Novas e novas vão aparecerem ainda, né? Isso. E a gente só tem a te agradecer, assim, a nossa madrinha aí da Forja do Invisível, como se diz aqui na Bahia, a nossa Dinda Estela. E que em breve você possa voltar, né? Tá bom. Bem, eu que agradeço, né, gente? Eu que agradeço muito esse título de madrinha, que eu nem esperava, mas agradeço também de estar aqui conversando com vocês, né? Confesso que eu não sou muito boa, assim, de estar falando, enfim, tentei fazer o meu melhor e espero que tenha contribuído, mas eu gostei muito de estar envolvida nisso, né? De estar pensando nessas coisas, e estar com vocês aqui, podendo
trocar ideias e fazer parte, né? Acho que isso que é o legal da história, né? Da gente fazer parte. Eu que Esse é agradeço. o espírito do Efesto. Você está no espírito do Efesto. Muito obrigado, Luísa, Obrigado, Stella. pelos invisíveis que você trouxe da sua fala hoje. Obrigada, obrigada. Foi um prazer estar com vocês, viu? Beijo. Beijo. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada.